Ninguém está sozinho. Pelo Espírito, Luiz Sérgio. Psicografado por Irene Pacheco Machado. Sinopse. Este livro relata, em síntese, o trabalho dos raiozinhos de sol junto aos encarnados, principalmente os jovens. Aqui, o retorno de Luiz Sérgio, bem como de seus companheiros e amigos do mundo espiritual, na luta contra o tóxico, fica limpidamente externado. Esta obra nos induz à religiosidade, à prática da bondade, do trabalho e da fé, fazendo seus leitores refletirem, transformando-os em apóstolos de verdades novas, isentos de preconceitos, de fraquezas e de leviandades de espírito. Apresentando uma leitura amena, o livro conduz o leitor pelos campos verdejantes da fraternidade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em Playlist. Capítulo 1. O pavor da volta. Palestra do mentor Cândido. Espraiava-se pela colônia espiritual, como sempre, forte perfume de violetas e rosas. Eu ignorava quais seriam as minhas atribuições dali para frente. Meu coração estava oprimido, pois não desejava separar-me daqueles a quem me afeiçoara tanto. Todos representavam muito em minha vida, pontos reluzentes clareando meu caminho na bela vereda do Cristo. Encontrava-me absorto nesses pensamentos quando se aproximou Enoque, jovem oriental, dizendo: "Qual é a sua, Sérgio?" Caretice, só nos planos do egoísmo. Quem ama nunca se separa e nem diz adeus. Os nossos amigos nos chamam. Temos outros trabalhos. Aqui, como em outros lugares, o que falta são obreiros. Vamos até a ala dos espíritos que preparam a reencarnação. Precisamos dar forças a um irmão que não aceita voltar à Terra, sentindo o mesmo verdadeiro terror, já a tendo rejeitado algumas vezes. Está dando muito trabalho para os encarregados daquele departamento. Lá chegando, observei vários espíritos, alguns como crianças, outros lúcidos, sabendo da próxima reencarnação, um tanto aflitos. Um irmão aproximou-se de nós e falou, dirigindo-se a Enoque. Pensei que já me tivesse esquecido, o cara. Onde tem andado você? Por que eles desejam tanto que eu volte? Onde fica meu livre-arbítrio? Enoque não respondeu a essas indagações. Com a mão sobre o ombro do rapaz fez a apresentação. Este é o Luiz Sérgio, um colaborador da colônia escola, e este é Pablo, da colônia dos Miosotes, hoje precisando reencarnar, pois, através do suicídio, partiu antes do tempo. O jovem parecia deveras irritado e ia retrucar, quando Enoque, com a paciência de sempre, acrescentou: "Vamos dar uma volta. Precisamos conversar." "Ótimo", respondeu Pablo, "estou cheio de escutar pregações e mais pregações. Eu não aguento mais. Adorava viver livre nas colônias e essa agora não compreendo. Sempre estudei, procurei reformar-me, mas não gosto da ideia de voltar à Terra. Tenho medo de reincidir nos erros e sofrer. As pregações me atingem porque sei que diante dos divertimentos vou esquecer tudo. Apavora-me esse retorno à carne. Já consegui, mesmo no ventre materno, libertar-me, mas os homens deste departamento são teimosos." Enoque gostou do desabafo de Pablo, sorrindo deliciosamente. Aí, olhou para mim e perguntou de chofre: "E você, Sérgio, deseja reencarnar?" Levei um tremendo susto, para não dizer que fiquei apavorado. Controlei-me e indaguei: "Por quê? Está no tempo de isso acontecer?" Confesso que agora não gostaria. Notando a minha reação, ele sorriu para mim, esclarecendo: "Amigo, na Terra quando perguntam a alguém se deseja morrer, a pessoa sente o que você sentiu agora, pavor.
Somos sempre assim. Quem aqui está não deseja voltar e os encarnados lutam para não fazerem a passagem. Sabe, Luiz Sérgio, conheço um médium que sempre diz: o melhor é cada um ficar em seu lugar, esquecendo que morrer é viver e que quantas vezes desencarnarmos, tantas vezes encontraremos a vida. Pablo ouvia silencioso aquele oriental, que nem parecia o jovem brincalhão e alegre que conhecíamos, pois falava sério e com muito conhecimento. Abraçado ao jovem, continuou: Pablo, eu amo você. Em muitas ocasiões fomos à crosta juntos, procurando ajudar as pessoas. Entretanto, nós, os seus amigos, agora estamos sofrendo, vendo o indisciplinado, por não escutar os espíritos com mais experiência. Você até quer dar uma de chefe, quando o maior chefe do planeta, Jesus, curva-se diante de Deus, obedecendo ordens. Quem somos para levantar a voz contra amigos leais, que sabem o que é o melhor para os nossos espíritos? Você tem conhecimento de que o espírito não retrograda, mas pode estacionar e, nessa atitude, é o que está a fazer. Julgando-se vencedor, está perdendo tempo, retardando sua chegada em planos celestes. Só a encarnação pode oferecer-nos o bilhete para a grande viagem aos braços de Deus. Enrijecendo os músculos da face, ele fitou Enoque e assim se expressou, arrependido. Tem razão, vamos voltar ao departamento. Lá, preparar-me-ei para alcançar as esferas da carne. Estou, agora, mais consciente de que aquilo que julgamos o melhor para nós, muitas vezes é o pior. Voltamos. Só Enoque falava alegre e brincalhão, divertido, novamente. Eu e Pablo em silêncio escutávamos felizes por tê-lo como dileto companheiro. Chegando ao departamento, Pablo agradeceu a nossa companhia e disse não precisar que o levássemos lá dentro, pois tudo ali lhe era muito familiar. Abraçou bem forte a Enoque e pude, pela primeira vez em alguns anos, senti-lo emocionado diante daquele espírito que ia voltar à Terra, reencarnado. Retirando-se, Pablo acenou para nós e entrou. Enoque, 1,90 m de altura, com seu lenço à cabeça amarrado como cigano, voltou-se para mim, rindo, como se nada tivesse acontecido e falou: Irmão, vamos ao anfiteatro. Lá está sendo realizada uma aula que nos interessa muito. Aquele jovem que comigo caminhava era um mistério, não só para mim, mas também para os outros que, como eu, ali se encontravam para estudar, ora juvenil, ora adulto, ora alegre, ora sereno. Ao aproximarmos-nos do anfiteatro, assaltou-me uma saudade imensa de Carlos, Sadu, Samita, Karina e Okai. Pensei: como é bom possuir amigos. Recordei-me de que, ao retornar à pátria espiritual, deixei caríssimas pessoas na terra. Cheguei sozinho, pois os que comigo viajavam ficaram ainda vestidos com a roupagem carnal. Só a minha foi destruída. Não dava mais para ser usada. Aqui aportando, fui acolhido carinhosamente junto aos bons amigos. Estou vivendo, aurindo conhecimentos que transmito através de bondosas mãos, para os que virão, algum dia. O anfiteatro é difícil de ser descrito para os encarnados. Possui o que há de mais moderno em aparelhos de som. Procurei, entre os presentes, os mais ligados a mim e só encontrei o Carlos. Uma moça chamada Sara, com um belo sorriso estampado no rosto, aproximou-se de nós, indagando: Você é o Sérgio? Alô, como vai? Sentamo-nos, e logo após o mentor Cândido iniciou a palestra. Queridos jovens e irmãos, atravessamos, não só na crosta, como também aqui na espiritualidade, momentos de angústia, pois gravitam próximas da Terra, as nossas colônias de socorro e junto a elas vivemos o terror das drogas. Temos estudado um meio de salvar a juventude que, hoje, mais do que nunca, abusa do livre-arbítrio e retarda o aperfeiçoamento do espírito.
Em grande número de lares terráqueos existem jovens que já viveram ou vivem prisioneiros do vício. Foi criada junto ao Crosta uma colônia, para onde são levados os suicidas, depois que nos postos médicos recebem os primeiros socorros. Ao livrarem-se do tormento da dependência, lá são medicados pelo néctar do amor e muitos deles juntam-se a nós para a grande batalha contra a pior bomba que hoje destrói a juventude, a droga. E Jesus arma-nos de amor, colocando em nossas mãos o Evangelho. Quando os espíritos encarnados e desencarnados preocuparem-se em evangelizar a família, os jovens encontrarão Jesus no mundo e assim diminuirão as lágrimas. A juventude está decaindo. Meninas vendem-se barato para conseguir algumas gramas da erva da destruição. Temos que intuir os encarnados ao culto cristão no lar, onde a família reunida agradece a presença do Cristo como proteção contra os vícios que hoje fazem da família uma instituição quase falida. Sempre unidos no amor, poderemos ajudar os nossos irmãos que julgam que vida é só material e, indiferentes, vivem a destruir o corpo através do vício, esquecidos de que jamais morre o espírito. Falanges de jovens peregrinos do amor, somos estrelas na noite escura da ganância, do egoísmo e do orgulho, mas a estrela de Deus, que é Jesus, como uma usina geradora, não nos deixará desamparados. Sigamos em frente, e onde houver uma criança, um jovem, um irmão suicidando-se, lá estaremos nós, não para condenar, mas para tentar tirar-lhe a arma que mata e destrói, a droga. Que Deus proteja a juventude, a maior vítima. Que Jesus, o amigo de toda a humanidade, volte à terra, através do Evangelho Redentor, e vive em espírito e verdade nos atos de cada cristão que ama, ampara e serve em seu nome. E que a Virgem Maria, a Rosa de Nazaré, perfume as nossas consciências, fazendo-nos ajudar sempre e nunca a tirar a primeira pedra, levantar, sim, mas jamais reprovar alguém por ter caído, auxiliar a todos sem olhar os rótulos religiosos e, unidos na prece, dizer bem alto: e salve aqueles que vêm em nome do Senhor. Nota da Súria. Muitos inscritos estão me comentando que deixaram de receber as notificações do YouTube. Para resolver essa situação, clique no sininho, e logo em todas. Capítulo 2. Abrigo e amor no mundo espiritual. Após a pregação, fomos-nos retirando em silêncio. Observava, demoradamente, cada irmão e notava neles um interesse muito grande no aprendizado. Carlos continuava ao meu lado, assim como a jovem Sara. Ela percebeu a minha curiosidade e expressou o que sentia. Luiz Sérgio, gosto demais das nossas aulas e acredito que todos os que até aqui chegaram também gostam. Fez uma pausa e acrescentou: pelo muito que até hoje recebemos, dia a dia aumentam as nossas responsabilidades. Momentos depois, retirou-se. Lembrei-me, então, de que Enoque havia nos deixado sem se despedir e comentei isso com o Carlos. Calma, Sérgio, ele é muito ocupado e quando percebe que algum jovem está em perigo, procura atendê-lo o mais rápido possível e como nós estávamos em uma aula, qualquer sinal que ele nos fizesse poderia comprometer a bela pregação. Espírito bom é outra coisa, em cada gesto seu aprendemos várias lições. Amigo é como o ar. Só damos valor quando nos falta. Continuava ignorando até aquele momento o serviço que íamos realizar. Nada sei, Carlos, do que me espera, se continuo aqui, ou se vou para outro lugar. Sabe, fui à minha antiga colônia, e abracei cada amigo dali com amor e saudade. Não esquecerei jamais todo o carinho que ali recebi. Quantos ensinamentos o nosso orientador de disciplina nos transmitiu. Quando deixei a terra chorei, confesso, por me sentir só, pois os amigos tinham ficado. E qual não foi a minha felicidade quando cada rosto que encontrava se abria em flores perfumadas de amizade sincera e humilde. O mundo espiritual me recebeu, Carlos, como um porto seguro abriga desde o maior e mais belo transatlântico até a mais modesta embarcação.
sendo eu, apenas, um barco pequeno e cheio de perfurações, foi-me oferecido o abrigo e amor. Julguei que ia ficar definitivamente por lá, quando a irmã Josefina me avisou que ainda era preciso me firmar aqui na escola, porque, sendo aluno, tenho muito a aprender. Aí, contei ao Carlos que quase tinha morrido de susto quando Enoque brincou que eu deveria reencarnar. Ele riu muito e me falou: hoje, Sérgio, reencarnar é prêmio. Está ficando muito difícil e cada dia pior. O que mais tenho medo não é do reencarne e sim de tornar-me bebê de proveta. Gostei da piada e voltei a indagar. Por que, Carlos, no corpo carnal tememos a morte e aqui tememos a carne? Consciência, amigo. Só ela é a culpada do medo. Pressentimos que, sem a roupagem carnal, nada fica em mistério. Os instintos que escondemos com a capa da boa educação, no mundo espiritual serão revelados e todos irão presenciá-los. E, ao nos encontrarmos aqui, assalta-nos o medo de, quando na carne, esquecer tudo o que aprendemos neste plano e reincidir nos mesmos erros. Irmão, vamos mudar de assunto. Lembremo-nos que somos ainda aprendizes. Sabe-se muito pouco da verdade do Espírito, esse astro supremo que Deus onipotente cria a cada instante para um mundo de paz e luz. Saímos. Bem perto de nosso alojamento, quem encontramos? Sadhu, Samita e Karina. Gritei, pulei e os abracei amorosa e demoradamente. A alegria era geral. Ninguém pode imaginar o que senti ao rever aqueles amigos, dos quais me afastara havia algum tempo. Perguntei ao Sadhu: o que tens feito, tibetano? E você, frade, aproveitou as férias? Nós, todo esse tempo, temos ido à crosta em missão, junto a outras caravanas, buscando jovens nos vales dos suicidas. Trabalho não faltou. Entretanto, como nos sentimos felizes e recompensados em presenciar um Diogo já fortalecido e lutando para vencer o vício, que, apesar de desencanado, o fez prisioneiro. Querido amigo, sentimos sua falta, mas, como você ainda tem necessidade de repousar, não foi possível levá-lo conosco. O interessante é que eu já ia perguntar por que não me tinha levado. Samita acariciou meu rosto, dentro da dignidade de um espírito com Jesus, e falou: a saudade é como as tempestades. São necessárias, mas nos causam medo e tristeza. E separar-se de um ente querido é sentir a tempestade sobre nós. Observando que Karina permanecia silenciosa, brinquei com ela propositadamente. O gata, pois belos olhos a irmã possui. E você, metralha, como tem passado? Compôs muitos poemas de amor aos amigos, ou ainda procura servir aos amigos em cada poema de amor. Continuo amando essa menina como a uma irmã querida. Fitando-a, declamei, de joelhos, com a mão no peito, em reverência. Poema do meu caminho. Olhar de mulher menina. O sopro do seu carinho. É a luz que me ilumina. Procuro sempre encontrá-la. Tal qual a felicidade. Tendo aprendido a amá-la. Como senti saudade. Todos se divertiram. Que linda, Luiz Sérgio! Exclamou Karina. Só que não é o minha. É da nossa amiga Aldo Sulis. Éramos jovens, brincando como qualquer jovem da terra. Nisso, quem chega? Enoque, o amigo da juventude. Meus amigos, peço desculpas por ter me retirado sem me despedir. O momento não me concedia os predicados da boa educação. Hoje vamos descansar, mas amanhã, mãos à obra. Temos que chegar até a terra. Vamos aos lugares onde precisam de nós. Para esse serviço faz-se necessária muita oração e, principalmente, muito amor. Irmãos, iremos nos entranhar nas rodas de fumo,
nos locais onde ele corre solto desde o simples lar até nos clubes de luxo. Mas, antes, precisamos entrevistar-nos com alguém de muita experiência, que hoje se encontra aqui. Veio conversar com os encarregados deste departamento e consegui que ele nos recebesse. Vamos até a ala 3. Lá nos espera o grande amigo. A patota estava novamente formada e reconheço que fiquei muito feliz, feliz mesmo. No lugar indicado, fomos recebidos pelos irmãos Cadi e Catarina e conduzidos até o amigo pela jovem e gentil senhora. Entramos. Uma figura majestosa apresentou-se diante de nós. Sentimos que levitamos, tanta era a vibração daquele espírito, tão belo que dava a cada um de nós vontade de abraçá-lo. Sorriu, e aquele sorriso penetrou em nossos corações, dando-nos uma força imensa como a dizer que não desistíssemos do caminho da luz, o de auxílio ao próximo. Dirigiu-se a nós. Jovens e queridos amigos, felizes estamos pelo trabalho que foi escolhido por vocês. Prestar socorro à juventude que, por não conhecer Jesus, suicida-se, dentro de uma época onde a tecnologia deslumbra aos olhos das crianças. A tarefa escolhida por vocês vai exigir muita renúncia e, principalmente, muito amor. Diante do erro, todos precisamos lembrar Jesus. Ele se fez o menor dos servos, mas permaneceu fiel a Deus. Conviveu com os pecadores e cruéis e jamais usou a violência ou a acusação. Irmãozinhos, na terra vocês irão encontrar o fogo do ódio, a perdição do ouro, a destruição da família, o aniquilamento do cérebro das crianças. Perante tudo isso, precisamos estar armados com a oração e a coragem, para não nos desesperarmos diante das dores, não recuarmos nas horas perigosas, ou não perdermos o controle com os problemas que atingirem os nossos familiares. Recordemo-nos de que, todos nós, se fomos chamados ao serviço do Cristo, é porque já temos capacidade para tanto. Não podemos perguntar: por que eu? Devemos, sim, tudo fazer para merecer esta amizade, este voto de confiança depositado em nossas mãos por Ele, o pastor das almas doentes. Todos são espíritos experientes, apesar da aparência jovem da última encarnação. Portanto, contamos com todos nesse belo trabalho de amor e renúncia. Não dizemos que vai ser fácil. Quadros terríveis vocês irão presenciar. Mas, em cada sofrimento, em cada lágrima, procurem ser o remédio de Jesus, não se preocupando com a cura definitiva, mas dando de tudo para aliviar, no momento, a chaga que sangra as lágrimas que caem. Vão em paz, amigos queridos, e lembre-se de que o médico já esteve na terra e ele, o Filho do Homem, foi desprezado, martirizado e nós, espíritos devedores, só vamos à terra nesse trabalho com a permissão do Pai que, através do Filho, zela pela felicidade de todos. Em nenhuma circunstância julguemos que somos infalíveis e donos da verdade. A única preocupação de cada um deve ser a doação sincera de fluidos de amor para os doentes do espírito. Sejam felizes, irmãos, e que o Divino Senhor afague cada um de nós na alegria e na dor e, principalmente, nas horas em que dele precisamos. Que a paz que os acompanha dê entrada nos lugares onde ela tem dificuldade em pairar. Deus os abençoe. Capítulo 3. Duplo aspecto de um centro espírita. A ameaça sobre Bernardo. Saímos dali aliviados e na certeza de que nos encontrávamos bem guardados. Os nossos amigos queridos achavam-se pensativos. Perguntei por que eles estavam preocupados e Sadu respondeu: irmão, vamos veranear na crosta e não é fácil. Lá o calor é imenso. A terra está pegando fogo. O Carlos, brincando, acrescentou: pior são as fumaças. Elas, sim, a tornam asfixiante. Quando desceremos? Agora fiquei curioso sobre o que vamos fazer e ambicioso para começar o trabalho. Compreendo, Luiz.
Voltar à Terra causa-lhe alegria, pois irá rever os amigos e os lugares queridos, não é mesmo? Falou Karina. Estou um tanto encabulado, porque vocês não me parecem felizes amigos. Ajudar os outros deve representar muito para nós, espíritos aprendizes. Enoque, silencioso, escutava a nossa conversa e, nessa altura, interferiu. Tem razão, Sérgio. A Terra é um imã que atrai muito. Mesmo que lá passemos os piores momentos, ela representa muito para o espírito que nela já encarnou. Agora, meninos, vamos até o alojamento e bem cedo partiremos. Primeiro, iremos a uma grande cidade, onde coisas estranhas estão acontecendo. Despedindo-se de nós, retirou-se. Ficamos, ainda, alguns instantes conversando e depois fomos descansar. Chegando ao quarto, não deixava de pensar na nova missão e confesso que também comecei a ficar preocupado. Como iríamos agir? Como procederíamos diante de uma situação nova para nós? E assim transcorreram as horas. Ao aproximar-se o momento combinado, escutei um assobio e logo ele, Enoque, apareceu alegre, descontraído. Vamos partir, amigos. Carlos orava silenciosamente. Os outros nos esperam lá fora. Precisamos batizar o nosso grupo, venham. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sentado na posição de lótus, aventurei os títulos, com a turma já reunida. Os não mosqueteiros, os brasas frias, os granitos do amor, pingos de esperança, caminheiros da fé, e outros mais. Riamos a cada título, quando Samita sugeriu. Estrelas de Deus, só elas podem clarear os lugares escuros. Deixamos o nosso recanto amado, felizes e munidos da grande esperança de auxiliar o próximo. Aproximamo-nos de vários espíritos que, pelas vibrações que emitiam, podíamos compreender serem bem evoluídos. Aquelas figuras boas e simples juntaram-se às estrelas de Deus, como nos apelidou Samita. Descemos em um pequeno posto de auxílio, uma casa espírita. Recebidos com carinho pelo encarregado espiritual, fomos alertados do difícil trabalho que nos esperava ali, naquela cidade, onde o Tongo estava podendo agir tão bem. Tia Nádia, uma velhinha simpática, convidou-nos para a prece, pedindo por todos nós que trabalhamos neste serviço de socorro. Aqui fica sendo o hotel de vocês. Podem descansar e se alimentar, pois os irmãos vão precisar muito indo envolver-se com mentes perturbadas. Estava curioso. Uma das partes da casa foi transformada em alojamento, com várias camas, livros e aparelhos de comunicação para usarmos com a espiritualidade. Parecia um sonho. Em uma das salas encontramos uma mini saia cirúrgica, com os mais modernos aparelhos, que foram logo examinados pelos nossos 3 médicos, Carlos, Sadhu e Samita, que sorriram, felizes, em sinal de aprovação. Assistimos a uma palestra de tia Nádia, juntamente com os irmãos que ali trabalhavam, espíritos sublimes que já podiam estar em esferas superiores, mas que ali continuavam lutando pela felicidade do próximo. Irmãos, reparem aqueles perispíritos brilhantes. Exclamei. Comparei-os com o mundo dos encarnados, como se fossem grandes inteligências vestidas de gari para a limpeza e o embelezamento de uma cidade. Aqueles irmãos ali ficavam como os mais humildes trabalhadores, para a conservação de uma casa espiritista, em todos os seus aspectos, até enfermeiros e médicos davam plantão sem descanso. No entanto, os encarnados desconhecem todo esse harmonioso trabalho. O outro lado de um centro espírita, o ambiente criado pela espiritualidade, merece um escrito especial. Nunca imaginei que uma casa assim contasse com tantas entidades abnegadas que esquecem de si para lutar pela felicidade dos encarnados e desencarnados. E, apesar disso, vêm caminhar para o fracasso seus objetivos, muitas vezes,
por causa do egoísmo dos encarnados que, vestidos do orgulho, tentam fazer daquele apenas um local religioso a mais. Desde a mais humilde varredora até o diretor da casa, todos lutam contra os ventos da discórdia e da falta de humildade. É um mundo encaixado em outro mundo. Uma casa em outra casa. Procurei reparar a parte material. O aspecto não era belo. Faltavam obreiros encarnados para a limpeza de suas dependências, em contraste muito grande com a parte da espiritualidade. Até a livraria necessitava de cuidados. Limpeza não é luxo, é trabalho. Se todos os adeptos e frequentadores de uma casa de oração se dispusessem a ajudá-la, facilitaria muito o serviço dos desencarnados. Tia Nádia percebeu minha preocupação. Sérgio, um dia esperamos ver isto aqui brilhando, com suaves melodias no ar, uma grande jarra de água para todos os que aqui chegam sedentos, a mesa abrigando o Evangelho e vários outros livros de mensagens para os que vêm desesperançados, quarto pequeno com uma ou duas cadeiras, onde os amigos espirituais aplicarão passes a qualquer momento aos que aqui vierem desesperados. É o sonho de todos nós que trabalhamos em uma casa espírita. A mesa sempre posta, servindo o pão divino. Sorri para ela e disse: Vamos chegar lá, tia, tenho certeza. Os irmãos me esperavam e Enoque, brincalhão como sempre, inquiriu-me: Luiz Sérgio, você veio para trabalhar ou para se entreter? O trabalhador do mestre sempre procura serviço e não espera que este lhe seja oferecido. Hoje vamos dar uma volta pela cidade. Samita e Sadu não poderão ir. Chegaram alguns doentes e eles vão atender. Só Karina, Carlos e nós dois vamos nos divertir. Beijou a mão de tia Nádia, em reverência, e nos convidou a sair. Não fomos longe. Encontramos logo um grupo de jovens conversando sobre o assunto droga. O maior, com uns 14 anos de idade, tinha cheirado loló e, entusiasmado, comentava com a turma, pensando logo em uma festinha para todos aproveitarem. Karina observou: Olhe, Sérgio. Quantos amigos o Tongo colocou junto a estas crianças? O mais velho estava tão empolgado que nem percebia que o seu nariz se encontrava ferido. As entidades sorriam. A tristeza logo me assaltou e meus olhos marejaram. Aqueles eram meninos ainda, como acreditar numa coisa dessa? Enoque captou meu sentimento e veio em meu auxílio. Sérgio, a confiança depositada em nós é muito grande. Não esqueça que viemos para ajudar e não para lastimar. Compreendi aquelas palavras e reagi. Enoque aproximou-se dos garotos. As entidades começaram a olhar umas para as outras, assustadas, sem compreender o que se passava. O nosso raio de sol deu passes na turminha menorzinho, então, comentou com os outros: Isso é perigoso demais. O papai me falou que a gente morre e, depois, dá até cadeia. As entidades procuravam dizer o contrário, mas pressentiram que o garoto não as estava escutando. Devagar, foram se retirando para apurar o que estava acontecendo. Enoque aproveitou para aplicar outro passe. Olhamos para o alto e vimos como se uma constelação estivesse emitindo luzes até aqueles jovens. O que já havia provado o cheiro sentiu ardume nas narinas e uma forte dor de cabeça. Sabe, eu estava tão bom. Não sei por que agora, só em lembrar da Loló, o meu estômago revira. O menorzinho, espírito mais evoluído, sendo aproveitado pelo Enoque, acrescentou: O papai falou que esse cheiro atrofia o cérebro e vamos perdendo o olfato. Já imaginou se vira um câncer? O mais velho estava apavorado, segurando o nariz que cada vez mais se avermelhava. Aquele trabalho me encantava. Os mentores espirituais dos garotos projetavam uma luz junto a cada um deles, ajudando Enoque. Decorrido algum tempo, ele voltou para junto de nós e eu perguntei: Será que eles vão evitar entrar nessa?
Vamos agora nos lares dos 4, disse. Só os familiares poderão auxiliar-nos. Partimos. No lar do mais velho entramos em um quarto muito confortável, todo enfeitado. Aliás, a casa era decorada com muito bom gosto. Logo na chegada foi preciso que nos resguardássemos. O cheiro de cigarro e bebida era muito forte. Deitada em sua cama, uma bela senhora fumava sem cessar, preocupada com as diversas ocupações do dia. Massagem, boutique, cabeleireiro, fofocas, o chá das 5. O jovem ainda não havia chegado. Observamos aquela mulher bem cuidada e ainda vimos 2 crianças menores, belas, distraídas, assistindo à televisão. Procuramos dar um passe na nossa irmã, mas ela não parava de fumar, nervosa. Precisava sair, mas uma das garotas encontrava-se meio adoentada, não tendo com quem deixá-la. Nisso, o nosso irmãozinho entra. Dirigiu-se à cozinha, abriu a geladeira, tirando algo, era uma maçã. Procura pela mãe. Esta, com o cigarro entre os dedos, gritou-lhe. Onde andava vagabundo? Preciso sair e você até a estas horas na rua. Logo hoje que a empregada não veio e a Luzia está doente. Sempre falo para o seu pai que você é um sem vergonha e nada quer com a vida. O jovem olhou a fruta que estava em sua mão e colocou-a sobre um móvel, sem responder à mãe. Ela voltou a gritar-lhe. Não está vendo que suja o móvel que seu pai comprou tão caro? O garoto virou-se para apanhar a maçã que não mais queria e estava se retirando quando ouviu. Volte aqui, estou a falar com você, seu atrevido. Ele correu para o quarto, batendo a porta com força e começou a chorar, soluçando mesmo. Aproximei-me para consolá-lo e ele, fitando uma imagem que enfeitava a estante, balbuciou, entre um soluço e outro. Quero morrer, não importa que seja até de câncer. Hoje estava tão feliz e agora, que raiva do mundo. Nós o acariciamos devagar como a transmitir-lhe forças. Cansado de chorar, adormeceu. Dali a pouco, a mãe, batendo forte na porta dizia. Abra e venha cuidar das suas irmãs, que já vou sair. Deixando-o com a Karina e o Carlos, o Enoque já não se encontrava mais ali, fui atender a senhora, para ver se conseguia fazê-lo acariciar o filho, a quem vamos aqui dar o nome de Bernardo. Quando saí e me defrontei com ela fiquei admirado com sua aparência. Muito bem vestida e maquilada. Comecei a vibrar, lutando para mudar o seu procedimento para com Bernardo. Fiz projeção mental em filme de sua infância, mas ela parecia endurecida. Abriu a porta do quarto e despediu-se dele, dizendo que ele queria muito bem, mas que ele era muito rebelde. Eu me desdobrava, aplicando-lhe passes, e a intuía para que permanecesse junto aos filhos. Bernardo encontrava-se em perigo iminente. Estava sendo levado pelas ondas gigantescas de um mar tenebroso que hoje desvia os espíritos para o abismo escuro das drogas. Ela ainda pensou em não sair, mas o fez. Deixei os amigos naquele lar e acompanhei no carro que era dirigido com muita pressa. E eu falando para sua consciência, relembrando o casamento, a chegada de Bernardo, a felicidade daquele lar nos primeiros anos, e já estava começando a ficar nervoso. A irmã dirigiu-se a outra casa e, lá, várias senhoras jogavam e contavam piadas, falando da falta de diversões na cidade. Sentia-me fracassado, não sabendo o que mais fazer. Procurei concentrar minha atenção sobre outras irmãs, boas mães que ali se encontravam para se distrair um pouco e, ajudado por seus guias espirituais, projetei um filme de Bernardo doente em criança, conseguindo fazer sua mãe lembrar-se de que ele possuía um problema cardíaco. Sabíamos nós que, se ele entrasse na droga, logo partiria. Ela era a salvação do filho. De súbito, ela exclamou. Desculpe-me, não posso ficar, estou preocupada e nervosa.
O Bernardo anda estranho e as meninas ficaram sozinhas. Vou me retirar. Voltamos juntos para casa. Ao chegar, ela parecia outra mulher. Bernardo, ajudado pelos amigos espirituais que com ele ficaram cuidando das meninas, tinha oferecido lanche a elas e a mãe os encontrou abraçados diante do televisor. Nossos amigos haviam tirado do coração do garoto toda a revolta. No instante em que a mãe entrou, os três correram para ela, abraçando-a. Com os olhos cheios de lágrimas, envolveu-os num só abraço e confessou: como posso procurar algum prazer lá fora, quando vocês representam meu mundo feliz? Bernardo pediu-lhe desculpas e disse que precisava com ela conversar. Ia contar-lhe a experiência pela qual já havia passado. Agora não era momento propício. Ela falou ainda emocionada. Preciso cuidar mais de você, querido. Já é um homenzinho e o mundo não está fácil para os homens. Procurei meus amigos com os olhos e surpreendi Karina chorando baixinho. Carlos aproximou-se de mim, dizendo: belo trabalho, frade. O menino tem uma lesão cardíaca e cheirando lança terá vida por pouco tempo. Abraçados, afastamo-nos dali. O trabalho só havia começado, mas se Deus permitiu que no coração da irmã fosse colocada alguma coisa, quem sabe ela não iria, dali para frente, abrigar Jesus, o único que salva um lar. Já estando junto à porta de saída, olhamos para trás e voltamos a presenciar o quadro que Deus nos legou vivo em nossos corações, através do lar santo que abrigou Jesus e que os homens tanto esquecem. A Sagrada Família. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 4. O Anticristo. A droga. A salvação de Marcelo. Estava a pensar, desejando ardentemente narrar toda a experiência que estava vivendo, e nem sei quanto tempo se passou. Preparamo-nos e nos dirigimos à sala de palestras. Já descrevi a parte espiritual dessa casa, que nos traz uma imensa paz, pela leveza das vibrações do ambiente, pela constante música, pela águas fluidificadas ao inteiro dispor dos sedentos de paz, pelo quartinho com equipes socorristas, aplicando passes nos que vêm à procura de alívio. Um centro muito humilde, mas muito acolhedor. Ouvimos a palestra que estava programada e observamos muitos amigos da espiritualidade auxiliando o trabalho daquele momento. No entanto, também notamos muitos encarnados não dando o devido valor à mesma, distraídos, distantes, alguns só aguardando o passe, outros desejosos de ouvir um grande tribuno. Na parte espiritual, enquanto alguns davam assistência ao orador, outros encaminhavam espíritos perturbados, ou doentes, aos setores socorristas. Não paravam um só instante. Chamados ao trabalho, retiramo-nos do centro com o nosso orientador, que nos conduziu a uma lanchonete, onde presenciamos cenas deploráveis. Crianças ainda nos seus 13 anos procurando se autoafirmar. Os mais experientes do nosso grupo aproximaram-se dos jovens iniciantes para intuí-los, advertindo-os dos erros que iam praticar. Aqueles meninos estavam acompanhados de entidades de alto grau de maldade. Parecia-me, ali, que o umbral tentava ocupar a crosta, mas logo modifiquei esse pensamento, quando verifiquei que no mesmo local encontravam-se outros jovens sadios e que amavam Jesus. Vi uma jovem de 16 anos aproximados conversando com um rapaz aparentando uns 18 e pude perceber que ela sentia grande atração por ele. Procurei encontrar os seus pensamentos e notei que ele, sendo um escravo da droga, só estava esperando o ensejo de convidá-la para algumas puxadas. Confesso que, no instante, perturbei-me, desejando deixar este trabalho e voltar aos estudos nas colônias e estava a cismar, quando o nosso Enoque interferiu, frisando: sempre que corremos da responsabilidade é por temê-la, julgando que diante dela vamos fracassar,
ou porque não queremos assumi-la devido à renúncia que qualquer serviço sério nos pede. O maior serviço da espiritualidade, no momento, é lutar contra o anticristo, que vem a ser a droga, o tenebroso mundo dos tóxicos. Guardei a lição que o jovem amigo me transmitira, pois ele é um lutador contra todos os desregramentos que levam o espírito ao suicídio, desde o veneno branco, que é o simples cigarro, até o mais nefasto. Logo depois, aproximou-se Enoque de Sadhu para falar qualquer coisa que não captei e se demoraram conversando. Ao voltar a observar o jovem casal, vi que, abraçados, deixavam o local e se dirigiam ao carro do rapaz. Ela havia aceitado sem hesitar, toda feliz, o convite que ele lhe fizera. Enquanto eu ficara prestando atenção aos meus amigos, descuidara-me do serviço. Percebi que em nenhum instante podemos deixar de vigiar. Juntei-me a eles no carro e fiquei orando a Jesus e a Maria para poder, de início, salvar aquela garota. Sim, irmãozinhos, sempre existe a primeira vez, é contra esta que devemos lutar. Já começava a ficar cansado, quando notei que a jovem se esquivava, não aceitando as carícias. O garotão tirou o baseado e deu umas puxadas oferecendo à companheira, como incentivá-la. Aproveitei. Reforcei as preces. Aí, a garota ficou em pânico, apavorada. Abriu a porta do carro e saiu dali correndo. O garoto desejou acompanhá-la, cheio de raiva, com a intenção de esbofeteá-la, mas fiquei junto a ele, tentando acalmá-lo. Notei, porém, que as vibrações se faziam por demais pesadas. Reparei à minha volta e vi os cervos do tongo inalando e sentindo as sensações do baseado, que o jovem fumava nervosamente. Afastei-me sem ser visto, ao encontro de Enoque, Karina e os outros, e qual não foi minha surpresa ao vê-los acompanhados de Sara. Esta segurava um pequeno aparelho. Por ele, receberia informações nossas, em caso de perigo. Na Terra, os encarnados acreditam que os espíritos tudo sabem, esquecendo-se que esses espíritos trabalham, não tendo tempo para inteirar-se de muitos assuntos, referentes até aos seus próprios familiares. Fomos afastados dali. Pedi a Enoque e Sara para ajudar a mocinha da lanchonete, mas estes responderam que o quarto garoto do grupinho que primeiro avistáramos ainda faltava a ser assistido e ali aparecera com outra turma. Chegamo-nos a ele, que conversava entusiasmado. Nesse momento, um deles começou a fumar, passando o baseado de um para outro. Tinham comprado de sociedade o tóxico e até brigavam por uma puxada a mais. Ao chegar a vez do nosso jovem, este engoliu em seco. Então, várias mãos, inclusive as de Enoque, fizeram como que uma proteção do mais alto. O aceito é chamado de careta, disseram. As mãos formavam uma pirâmide de luz. Hoje não. Cheirei a loló e estou com o estômago estourado. Com essa resposta os outros até se alegraram, pois mais lhe sobraria. Respirei fundo e pude compreender a presença de Sadhu e sua conversa com Enoque. Marcelo não se encontrava bem. Acompanhamo-lo até sua casa. Ali, só encontrou a empregada, os pais estavam em casa de amigos. Ele se deitou, sentindo-se muito mal, e só em lembrar-se do cheiro piorava. Sadhu cuidava dele juntamente com o Carlos. Sara e outra entidade, de posse de um aparelho trazido por ela, radiografaram logo seu estômago e os intestinos. Pela expressão do Sadhu, vi que nada ia bem com o jovem Marcelo. Queria perguntar, mas achei mais conveniente continuar ajudando. Apliquei uns passes no irmãozinho e ele sorriu sem saber o porquê. Sadhu nos chamou à sala e informou. Na lança que eles fabricaram foi colocado um ingrediente de alto valor tóxico. Este garoto tem um pequeno tumor formando-se no estômago, ocasionado por alimentação inadequada, excesso de condimentos e molhos picantes. Quando ainda em tenra idade, alimentava-se mal,
apesar de uma despensa farta. Preferia as guloseimas, chocolates, balas e refrigerantes, enquanto lhe eram preparados pratos com alimentos enlatados. Isso lhe prejudicou muito, porque saiu da última encarnação pelo suicídio, ingerindo veneno. Voltou com o estômago frágil e a família, por excesso de conforto, está dando a ele o talão da passagem. Se retornar agora, será como suicida inconsciente e é verdade, mas suicida da mesma forma. Voltamos ao quarto. Marcelo encontrava-se um pouco melhor. Sadu conversou com o Carlos e esclareceu que se o jovem houvesse puxado o fumo naquela hora, talvez se abrissem, ali mesmo, os pontos ontem cicatrizados e ele teria hemorragia interna. Mas só com uma cheirada, tudo isso, quando vemos cada nego com o nariz aberto de tanto cheirar erva grossa. Pra você ver, Sérgio, graças a Deus ele está no começo e assim como nós lutamos para lhe restituir a saúde, muitos espíritos das trevas tentam mantê-lo no vício, não só para alimentar os seus instintos, como para propagar ainda mais a droga. E Deus, Enoque, onde fica nisso tudo? Onde, irmão, nós desejamos que ele fique. Deus, Sérgio, e amor e liberdade. Amando e oferecendo a cada um de nós o livre-arbítrio, ele nos faz deuses do bem, mas se escolhemos o mal, responderemos por ele. Cabe a cada um de nós a escolha. Nisso, chegaram os pais de Marcelo sem que fossem ao quarto ver o garoto. Ele se apercebeu disso e pudemos ver lágrimas de solidão naqueles olhos. Aproximei-me dele, abraçando-o. Todos se comoveram com o meu gesto. Nunca pude ver alguém triste e preocupado, principalmente uma criança. Karina saiu e logo voltou com a mãe dele. O que foi que aconteceu? Já em casa? Passava da meia-noite. Estou passando mal. O que é que você está sentindo? Enjoo e tontura. Tome algum remédio, isso é ressaca. Você bebeu hoje? Isto ela falava com a maior naturalidade, como se perguntasse. Tomou leite? Nem me fale de birita, fico pior ainda. O pai entrou no quarto, sentou-se na cama, ao lado de Marcelo, e achou o filho muito mal. Acariciou-o. Então, começou uma discussão, a mãe dizendo que ele mimava demais o garoto, que, por isso, era tão dengoso. Começamos o trabalho de harmonização do ambiente. O pai saiu e vi Carlos acompanhá-lo. Mais tarde, voltou com outra pessoa, que foi introduzida no quarto. A mãe já se havia recolhido. O visitante examinou o Marcelo e fez uma cara não muito satisfeita, pedindo exames. O pai estava preocupado. E então, doutor? O caso não é tão simples, não é, menino? Disse em tom de brincadeira. Colocou o braço no ombro do amigo, levando-o para fora do quarto. Sadu e Carlos falaram ao ouvido do médico. Notávamos a sua preocupação. Caro amigo, o seu garoto apresenta sintomas de úlcera, mas só saberemos após os exames. Aconselho a fazê-los amanhã. Como não? Disse o pai, até hoje mesmo. Vamos embora, disse Enoque. Fui despedir-me de Marcelo, com a certeza de que o pai cuidaria dele e que o amor paternal iria livrá-lo dos falsos amigos. Entraria em um tratamento sério e, quanto ao tumor, a espiritualidade iria tratar. Logo Marcelo voltaria a sorrir. Os amigos espirituais estão em toda parte. Muitas vezes esquecemos de dizer obrigado a Deus, a Jesus, quando somos salvos de algo que ia maltratar-nos muito. Ao nos sentirmos sozinhos e tristes, esquecemos-nos de que Jesus prometeu nunca nos deixar sós. Chegamos a nos revoltar contra Deus, achando que Ele nos desamparou, enquanto obreiros da espiritualidade encontram-se ao nosso lado, auxiliando-nos. Aquele garoto, através da doença, estava sendo salvo. Quantas vezes nós ficamos doentes e vivemos a reclamar,
quando a pior doença é a falta de fé em Deus. Hoje, as autoridades lutam contra a violência, mas Jesus e os missionários celestes tentam fazer penetrar nos lares da terra o Evangelho, para guardá-los da violência que vem ameaçando a família. E o trabalho é esse. Como um simples gari, sinto-me feliz em ajudar os amigos da espiritualidade, aos quais poderíamos chamar de chefes, mas eles são amigos e, junto a eles, trago à terra a bandeira da esperança para todos os amigos encarnados. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 5. Médium ampliador. Geração das lanchonetes. O dia vinha chegando. A caravana havia cumprido uma parte do serviço. A última assistência dada teve resultado positivo, pois Marcelo estava sendo socorrido pelos pais. A mulher fútil, que era sua mãe, ia ser despertada diante da doença do filho. O pai, que sempre o amou à sua maneira, satisfazendo-lhe todas as vontades, agora ia amá-lo como a um irmão que dele muito precisava. Ao sairmos dali estávamos felizes. Dirigimos-nos à ala do centro onde nos hospedávamos e lá unimos nossas mãos para agradecer a Deus por nos ter dado Jesus, o amigo que nos orienta até hoje, conservando-se junto a nós. Karina fez a prece. Escutamos comovidos. Deus, Pai amado e amigo, seus filhos, de mãos dadas, unem-se para agradecer cada instante de trabalho na seara do bem ao próximo. Senhor Deus, o mundo chora, mas a presença do seu Filho querido, Jesus, é bálsamo e remédio para todas as dores. Muitos homens ainda endurecidos ignoram, mesmo assim, almas pecadoras de ontem estão reunidas para lutar pela melhoria de cada ser e trabalhar no alívio dos tormentos. Pai, os nossos corações estão repletos de esperança, pois sabemos que amando seremos amados, compreendendo o mundo de hoje, seremos compreendidos no mundo de amanhã, que a dúvida que hoje assalta os homens, deixando-os insensíveis ao seu chamado, amanhã deixará de existir, para que a certeza brilhe como o sol depois das tempestades. Que impiedade que domina os seres, fazendo-os investir contra os próprios irmãos, será transformada em perdão, através de exemplos vivos dos missionários. Senhor, ajude-nos a afastar-nos da escuridão da dependência dos vícios para a luz da liberdade, porque o mundo da droga é um mundo de mentira, um pesadelo com o verniz dos sonhos. Auxilie-nos a descobrir em cada companheiro de aprendizado neste planeta a verdade da sua existência e da força dos universos, desmascarando os mentirosos do falso prazer. Deus de bondade, a união deve ser a meta dos que guerreiam contra o próprio espírito, desejando aprisioná-lo nas cadeias tenebrosas dos vícios. Que o homem de hoje possa descobrir as flores, a beleza das estrelas, o azul dos céus, os campos floridos, os alimentos que a natureza lhe oferece, a brisa, a lua, o sol, a terra fértil, enfim. Senhor, tudo que de graça nos dá, compreendendo, por fim, que o Senhor é a própria humildade. Deus, Pai Criador do céu e da terra, nós o amamos. A prece pronunciada por Karina é uma síntese de um hino da colônia dos Miosotes, o qual é recitado pela irmã encarregada daquela colônia. Envolvidos pelas vibrações emanadas daquela oração, retiramo-nos, cada um para o seu alojamento. No caminho, encontrei o irmão que cuida do centro, ele é encanado. Cumprimentei-o com demonstração de amizade, e qual não foi minha surpresa quando ele saiu em disparada. Fiquei atônito e parei, sem compreender. Carlos, que vinha logo atrás de mim, falou-me. Vamos segui-lo, Sérgio. Ele está muito nervoso e assustado. Em casa, junto à sua mulher, o nosso amigo quase não respirava. Iniciamos o passe para acalmá-lo e ele foi melhorando, até poder dizer. Sabe, mulher, hoje a vibração da casa está péssima. Estava fechando o centro quando encontrei um obsessor baixinho, gordo e de óculos. Mulher, já enxergou o espírito de óculos, hein?
Esse tinha os olhos vermelhos de fogo. Assim, foi contando uma história de amedrontar até espíritos desencarnados. Carlos ria a valer, ao surpreender a minha expressão bastante assustada. Será, pensei, que carrego tão pesadas vibrações? Ele continuava. Vou pedir uma limpeza aqui. O negócio está preto. Depois que o vimos mais calmo, saímos. Carlos virou-se para mim e disse. O obsessor perigoso, sabe que eu não tinha reparado o que mana as tochas de fogo. Que poder, Luiz Sérgio. Não gostei da brincadeira, confesso, e fiquei triste sem atinar com o que se havia passado. Encontramos Enoque no quarto, que nos esperava sentado em posição de lótus. Sérgio, por que a tristeza? Ficamos felizes, pois o amigo já está se portando como desencarnado. Até ontem as suas reações eram de um encarnado. Se hoje já está passando como obsessor, evoluiu muito. Achei muito estranha aquela conversa do Enoque e cada vez ficava mais confuso. Irmão, sente aqui, vamos conversar. O mundo dos encarnados vive cercado de fantasmas e de mentiras, por isso, nós, que já nos encontramos libertos, devemos fazer tudo para entender suas reações. O nosso amigo que diz que o viu, está com a mediunidade em desenvolvimento e já frequenta um grupo. Sonha em se tornar vidente e conversar com os espíritos desencarnados. O dirigente do grupo tem grandes esperanças em sua mediunidade e ele está empolgado, considerando-se um bom vidente. Hoje, ele estava a abrir e a fechar os olhos, treinando justamente a vidência. Como havia visto, pouco antes, a sua fotografia estampada em seu primeiro livro, a imagem ficou projetada em sua mente. Ao se encontrarem, ele, como médium, sentiu você perto e logo aquela imagem apareceu. Então, apavorou-se e correu. O fato de dizer que via um obsessor na sua pessoa é por culpa de muitos dirigentes de grupo que atemorizam os médiuns, dizendo a eles que ninguém pode ver espírito bom quando está iniciando as manifestações mediúnicas. E ele, como muitos, imaginou que só os maus se comunicam e se deixam ver. Não que você seja bom, amigo, mas está longe de ser um obsessor, disse isso sorrindo. Veja só, Luiz Sérgio, como existe perigo na mediunidade. Médiuns ampliadores veem um dedo e dizem que viram um braço. Quando os mentores nos dizem que precisamos urgentemente educar, disciplinar e, principalmente, evangelizar os médiuns, é para evitar que isso aconteça. Senti-me melhor, mas o caso não deixou de ser desagradável. Enoque, e os óculos? Eu não preciso mais deles. Porque ele me achou gordinho, também. Veja se faz regime, menino. Não lhe disse que ele tinha visto a sua foto. Nela você está de óculos. O Bezerra de Menezes até hoje onde está de barbas brancas e longas, e assim vários outros, até de cabelos postiços. Despediu-se e saiu, ficando eu e Carlos, já descontraídos, a dar boas risadas, lembrando da corrida do irmão médium. O detalhe interessante é que ele me empurrava com as mãos cada vez que eu me aproximava querendo ajudá-lo. Sabe, Sérgio, um dia fui até minha casa. Uma das minhas irmãs chamava-me sempre e eu atendi, embora alertado na colônia de que não deveria aproximar-me muito dela. Recebi permissão para chegar até em casa e fiquei muito feliz por isso. Ela se encontrava desesperada. Casos familiares. O marido, pensava ela, estava a traí-la. Orei junto dela e vi que ficou arrepiada. Continuei a orar, colocando minha mão no seu ombro. Sérgio, ela empalideceu quando pronunciei seu nome com muito carinho e, aí, gritou tanto que a vibração de sua voz quase me derrubou. Fiquei assustado e triste, pois só queria ajudar. Seus gritos a levaram a um estado próximo ao de choque. Vários amigos da espiritualidade me ajudaram a recuperá-la,
colaborando com o médico encarnado que foi chamado a atendê-la. Senti-me muito infeliz, sem entender aquela reação e, a um pedido meu, os mentores afastaram-me da Terra. Não compreendia mais os encarnados. A cada dia ficavam mais complicados. Quando minha irmã melhorou, contou uma história que me magoou. Ela dizia que eu queria levá-la para a pátria espiritual por causa do seu sofrimento. Meu cunhado ficou revoltado, contra o espiritismo, pois dizia ela que eu lhe revelara um namoro sério dele com outra. E eu, veja só, Sérgio, ia dizer-lhe justamente o contrário, que ele amava e que era um bom homem. Ao voltar para a colônia, parecia eu a figura da desilusão. Minha família inventava coisas com o meu nome, infernizando a vida dos outros. Fiquei tão decepcionado que houve necessidade de voltar às aulas de evangelização. A minha desobediência custou-me muito caro. Fora alertado para não me aproximar de minha irmã de uma vez. Para se ajudar alguém da família é necessário que se esteja em pleno equilíbrio, senão, ao invés do bem, faremos muito mal. Ouvira sem interromper aquele médico amigo, sereno e disciplinado, ensinando-me a trabalhar com a razão, para encontrar a paz. Chorei baixinho e, não sei porquê, senti vontade de recostar a cabeça num colo de mulher que muito amo, minha mãe, mas logo me recompus, ao me lembrar de que Jesus me amparava. Dei graças a Deus por me encontrar ao lado de fiéis amigos que se esmeravam no meu aprendizado, eu não podia desapontá-los. A noite se foi. Veio um novo dia. O centro me chamava a atenção. Música tocando baixinho, águas fluidificadas à espera dos sedentos, salão enfeitado de belas plantas. Tudo simples, mas muito belo. Reunimo-nos para a oração. Não podemos iniciar o dia sem a proteção da prece. Karina chegou-se a mim e disse: Sérgio, nós dois somos os caçulas do grupo, mas nem sempre me recordo disso. E você? Karina, às vezes vem-me à lembrança as palavras do apóstolo Paulo. Dos espíritos sei que sou um dos mais imperfeitos, mas dou graças a Deus por me encontrar onde estou. Vamos nós, Karina, demonstrar isso através do exemplo. Eles confiam em nós e nós confiamos neles. Sérgio, como deve ser difícil para os encarnados compreenderem gestos tão nobres como os dos espíritos iluminados, convivendo junto aos menos evoluídos, disse isso acariciando minhas mãos. Carlos, que chegava naquele momento, ouviu suas palavras finais e completou. Nesse barco falta um dos mais imperfeitos, o doutor aqui, e bateu no peito. Ainda ríamos da alegre intromissão do amigo, quando sentimos a aproximação de Samita. Como vão vocês? Luiz Sérgio, o que anda fazendo à noite? Virou fantasma. Compreendi de pronto que fazia alusão ao ocorrido na noite anterior. Veja, querida, como me sinto desprotegido sem você. Ela sorriu e, com os olhos brilhantes, começou a nos contar vários casos de doenças desconhecidas da Terra, que ela, Sadu e outros médicos daquela casa e de outras, estavam tentando curar. Esclareceu, ainda, que alguns males da humanidade são provocados pelo excesso de alimentação e vida sedentária, com afetação dos nervos, e também da coluna, o mal do século,